Nós, mulheres, somos a maioria da população, mais de 51%. Nós somos a maioria dos eleitores, mais de 52%. Mas em representatividade, o número de mulheres ocupando cargos públicos eletivos ainda é bem pequeno. Mas para entender esses dados, precisamos passar pela história. A professora Celina Guimarães foi a primeira eleitora brasileira. Celina requereu sua inclusão no rol de eleitores do município de Mossoró, onde nasceu, em 1927, após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 660, de 25 de outubro daquele ano, que tornava o Rio Grande do Norte o primeiro estado a estabelecer a não distinção de sexo para o exercício do voto. Artigo 17. No Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei. A primeira prefeita do país foi Alzira Soriano, eleita para comandar a cidade de Lages, com 60% dos votos. Tomou posse no cargo em 1º de janeiro de 1929. Em sua administração, promoveu a construção de estradas, mercados públicos municipais e a melhoria da iluminação pública. Com a Revolução de 1930, perdeu o mandato por não concordar com o governo de Getúlio Vargas. Foi a primeira prefeita eleita na América Latina. Mas o direito ao voto veio mesmo somente com o Código Eleitoral em 1932, que assegurou o direito ao voto feminino, mesmo que com limitações. As mulheres puderam votar pela primeira vez em 1933, nas eleições para a Assembleia Constituinte, e em 1934, o direito de votos femininos ganhou base constitucional por meio da Segunda Constituição da República. Em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral brasileiro passou a assegurar o voto feminino com restrições. Podiam votar apenas mulheres casadas com autorização dos maridos e as viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Eliane Berlato é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e coordenadora do Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas da Exalc. Ela falou sobre como na história os partidos políticos foram estruturados e desta forma continuam excluindo as mulheres da política. Se a gente pensar na história, e precisa pensar na história, né? Por que os partidos hoje excluem? Por que a liderança masculina não agrega? Ela mais exclui do que agrega. A mulher foi ter o direito ao voto recentemente. Então não tem como não falar sobre isso. E aí, a estrutura predominante é uma estrutura de homens, que foi feita para homens e por homens. Então, obviamente, os partidos precisam se reconfigurar não para ter um discurso bonito de incluir a mulher, o quanto de fato essa mulher está incluída, né? Então, os novos partidos ou os partidos antigos que querem propor mudança, a mudança é dar à mulher a inclusão, não inserir, jogar a mulher para cumprir cota. Na Câmara de Vereadores de Piracicaba, em toda a sua história, foram somente 13 mulheres vereadoras eleitas, conforme demonstrou uma pesquisa recente do Departamento de Documentação e Transparência. Fomos buscando nas atas e na lista de frequência dessas atas, das reuniões, todos os nomes de todos os vereadores. E neles tinham os nomes das vereadoras. E foram 13. A primeira mulher vereadora foi a Laudelina, como suplente. E depois foi a Penese e assim por diante. Desde 1822 que existem as câmaras, então um número muito pequeno de mulheres foi encontrado, e isso vê como a sociedade enxerga as mulheres e como um todo na política também. Então ainda é preciso que as mulheres cresçam como uma influência forte na política. Na atual legislatura são 23 vereadores, dos quais somente 2 são mulheres. No Executivo de Piracicaba nunca teve uma prefeita chefiando o município. Este ano são 4 candidatas mulheres e 8 homens.
Pesquisa do Instituto Alziras demonstra que no Brasil, apesar das mulheres serem 51% da população, governam 12% das prefeituras do país. Os municípios governados por mulheres abrangem somente 7% da população do país. Do total de prefeitas em exercício, 91% foram eleitas em municípios com até 50 mil habitantes. A trajetória das prefeitas revela que 50% dos prefeitos têm ensino superior, 71% das prefeitas têm ensino superior e 42% das prefeitas têm pós-graduação. As prefeitas têm liderança política, experiência em gestão pública e mais anos de estudo que os homens. As principais dificuldades enfrentadas por ser mulher na política. 53% sofreram assédio ou violência política pelo simples fato de ser mulher. 48% falta de recursos para a campanha. 30% assédio e violências simbólicas no espaço político. 24% falta de espaço na mídia em comparação com políticos homens, 23% desmerecimento de seu trabalho ou de suas falas, 22% falta de apoio do partido ou base aliada, 22% sobrecarga de trabalho doméstico dificultando a participação na política e 8% falta de apoio da família. Mas por que a representatividade feminina na política é tão importante e a falta dela é preocupante? A resposta é simples, porque exclui a nossa perspectiva nas decisões. Permitir essa entrada da mulher no espaço público é permitir, primeiro, que a gente possa, quando vai falar de determinada lei, eu vejo muito isso, leis para mulheres sendo feitas por homens. A gente tem uma coisa muito importante que é lá, que eu vou me apropriar um pouco do termo, que é usada para discussão, né, de raça, contra o racismo, antirracista, que é o espaço de fala, mas que só tem o espaço de fala aquele que vive. Então, o homem não vai ter o espaço de fala de uma mulher, por mais que ele queira, né? E aí a gente vê a discrepância, porque numa Câmara onde 90% é homem e muito pouco é mulher, não há representatividade, não há diálogo, é muito limitado. Então nós teríamos que ter a mulher, a presença da mulher, e aí eu vou usar a mulher porque a temática é a mulher na política, né? Mas chamo junto com a mulher todas essas minorias que precisam ter voz, né? Nós estamos aí, quem vai falar dos problemas de determinada configuração? Quem vive aquele problema? Então vamos olhar para as mulheres, porque as mulheres vão trazer um olhar diferente para aquela situação onde ela está. E aí, junto do homem, as coisas funcionariam muito melhor. E a minha expectativa é que as escolhas das mulheres que estão buscando a política seja de mudança para o outro, para o coletivo e principalmente para ela, mas não para cumprir números ou servir, né, ou servir de instrumento de manipulação para grupos de homens que tenham aí, né, que não tenham objetivos tão claros, que seja o de fazer a diferença de fato, né, e assim, eu acredito muito na política, eu acredito na mudança, mas antes disso eu preciso acreditar no ser humano que vai fazê-la.